Muita gente me pergunta que exercícios pode fazer, que exercícios deve evitar quando a pessoa tem artrose de joelho. Então, eu resolvi começar de um jeito diferente. Eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que eu não faria, que eu não vejo sentido uma pessoa que tem artrose de joelho realizar, tá bom? Eu peguei esses vídeos de um banco de vídeos americano, mas vejo muita gente por aqui também fazendo esse tipo de exercício. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com você e vamos vendo agora todos esses exercícios, tá bom? Primeiro que a gente vai começar com esse exercício que é como se fosse um afum e a pessoa cruza a perna de trás, ao invés dela fazer reto para trás, ela cruza. Qual que é o grande problema? Perceba que o joelho dessa pessoa entra em valgo, tá? Ele direciona esse joelho para dentro e você não tem ganho nenhum nesse exercício em relação a um afundo, a um avanço normal. Então, eu não vejo muito sentido da pessoa realizar isso. Vão ter pessoas que vão falar em alguma ativação um pouquinho maior de glúteo, mas assim, eu acho que o custo-benefício desse exercício não faz sentido, tá? Não tem nenhum estudo que mostre que ele seja mais eficiente, tá bom? Então assim, ele te obriga a entrar num valgo, tu percebe que ele joga uma pressão maior dentro lá do teu tornozelo. Então, na minha percepção, não faz sentido nenhum uma pessoa que tem artrose de joelho, que tem qualquer tipo de problema de joelho, fazer esse tipo de exercício. O próximo exercício aqui eu quero que você tenha muita atenção no que eu vou falar. O step up, então você subir em cima de um step, de um banco, ele não é um exercício ruim, tá? Eu quero que você analise comigo a execução desse movimento. Perceba que a pessoa que está executando, ela entra num valgo dinâmico, então o quadril dela está numa linha diferente da linha do joelho, o joelho dela está mais para dentro. Isso vai fazer com que essa pessoa aqui jogue uma sobrecarga desnecessária dentro do joelho. Qual que é o problema aqui? Não é o exercício em si, mas sim porque ele está fazendo com um banco muito alto. Perceba que quando ele inicia o movimento, ele está com uma flexão de joelho muito acentuada. Então o problema não é o exercício em si, mas essa execução que a gente está vendo aqui. O próximo exercício, ele é um exercício que eu não vejo muito sentido, tirando casos específicos de problemas relacionados à coluna, tá? Mas como a gente está falando de joelho, por quê? Você está vendo que ele tem uma polia, né? Ele está executando esse movimento com uma polia. Essa polia está jogando força para frente dele, não para baixo. Então a ativação de quadril e de quadríceps aqui é um pouco menor. Então, tirando casos específicos, não faz muito sentido porque o vetor de força ele não é para baixo, tá? Ele está jogando ele para frente. Aí a gente pode analisar, talvez uma solicitação um pouquinho maior ali na região do quadril, de glúteo, mas eu acho que a gente consegue essa mesma solicitação, né? A gente consegue tudo isso de uma forma um pouquinho mais estratégica usando outros exercícios. Aqui só para vocês entenderem, isso aqui então é pior ainda, porque ele vai fazer com que o teu joelho tenha que frear o movimento de uma forma mais acentuada. Então, se você perceber, ele até o cara que está aqui executando, ele até ergue um pouquinho o calcanhar dele e você percebe que ele tem que fazer força porque o joelho tende a ir muito para frente. Então, não faz muito sentido a gente usar isso. A gente não tem um ganho muito grande, não, na verdade, ganho nenhum em relação a uma execução normal, tá bom? Esse exercício aqui se utiliza na fisioterapia, em alguns casos também, no início do treinamento. E aqui eu quero que abra um ponto muito importante. Eu acho que esse exercício não é tão interessante quando a gente pensa numa pessoa que já está numa transição, já está começando o treinamento, já está num grau um pouquinho mais acentuado de trabalho. Por quê? Se você olhar o movimento do quadril e do tornozelo, é o equivalente a um agachamento. Qual que é a questão? Se a pessoa está fazendo com elástico, então ela tem menos sobrecarga na articulação. Então, no início do processo faz sentido. Mas usar esse exercício aqui ao longo do tempo é mais útil e mais funcional você fazer um agachamento que você também vai estar empurrando o chão. Então, ao invés de você estar indo contra a resistência do elástico, você está indo contra a resistência da gravidade em relação ao teu corpo. E para finalizar isso aqui, que eu acho que praticamente ninguém deveria fazer, tá? Por quê? Se você olhar o osso aqui da canela, a tíbia, ele está sendo projetado para frente. Quando você joga essa carga aqui para trás, o teu ligamento cruzado anterior tem que fazer uma força imensa para manter essa tíbia dentro, no local que ela deve estar. Então eu não vejo muito sentido em fazer esse exercício, tá? Porque você tem uma sobrecarga muito grande lá no LCA,
Tem vídeos até de rompimento de LCA ou até de tendão patelar, e você tem uma área de contato lá na patela muito maior, porque você está com o teu pé preso. Então você não consegue fazer um movimento funcional, um movimento mais orgânico. Então é um exercício que eu também não passaria. Então, lógico, esses exercícios, eles têm que ser avaliados dentro de um contexto. O que eu falei aqui é um contexto geral, porque talvez você vai entrar na minha consultoria e talvez eu te passe algum outro desse exercício, alguma variação, porque a tua especificidade pede aquilo. Alguns, em hipótese nenhuma, mas pode ser que um ou outro a gente acabe usando. Mas, num contexto geral, são exercícios que eu não passo para os meus alunos e eu não acho que uma pessoa com artrose de joelho deva fazer. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, se você tem alguma dúvida sobre esses exercícios, se você quer saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo, se inscreve no meu canal e, se possível, compartilha com alguém aí que tenha dor de joelho. E se você precisar de alguma ajuda, conheça minha consultoria online, que está aqui embaixo, o link na descrição. Um abraço e até a próxima!